Mais uma enquete no Instagram. Essa é uma enquete um pouco mais fácil. Nós tivemos quase 50% de acerto. Qual que era a pergunta aqui? Basicamente, eu tenho 3 vigas, ok? 4 metros de vão no eixo X, só que as duas de cima têm um vão de 3 metros em Y, elas têm uma altura de 3 metros entre um apoio e outro. E a pergunta é, qual viga tem o maior momento flutuador, ou é tudo a mesma coisa, ou se tem 2 ou 3 que tem o maior momento, quais, né? Quais tem o maior momento? E as respostas estão aqui, ok? A questão aqui é o seguinte, eu deixei de propósito essa coisa aqui, ó, tá? Essa alternativa D que não faz o menor sentido, okay? Isso não faz o menor sentido, porque estática não tem nada a ver, tá? Mas porque eu percebi uma coisa, que algumas pessoas realmente clicam na quarta opção porque elas estão scrollando lá de qualquer jeito. Mas, isso aqui, ok, uma parte aqui, tá? Realmente, o que eu fiz foi, na enquete de quem é engenheiro, eu vi quem clicou, que era meu amigo, e quem clicou que era pedreiro. Com as perguntas menos respondidas, e dos meus amigos fui ver que realmente de 13, só 3 eram, realmente amigos meus que não eram engenheiro, ok? E 2 responderam pedreiro, eram pedreiros realmente. Então, as pessoas clicam na quarta opção, mas tirando as outras opções, não. Então, realmente, clicando na quarta, sem querer, vai saber por quê. A questão aqui é o seguinte, dependendo do material da viga, não pode. Por quê? Porque estática precede hiperestática e precede resistência de materiais. Okay? Não importa o material que eu tenho, se em todas as estruturas aqui são isoestáticas, o momento flutuador é o mesmo. Por isso que a gente calcula uma viga antes de estudar resistência de materiais. A gente vai estudar estática, encontra o momento flutuador sem saber qual material. Tá? Essa estrutura aqui toda tem o mesmo momento, não importa se é aço, concreto, FCK, concreto e tudo mais, isso aqui não muda. Okay? Então essa resposta aqui foi de propósito errada, tá? Mas teve mais pessoas que responderam errado do que clicaram em coisa errada dentro das alternativas. Então realmente isso aqui alguma maluquice que alguns engenheiros responderam. Tá? De restante, vamos calcular aqui o total. 103 mais 68 mais 173 mais 27. 371 responderam, 173 sobre 371, 46% acertaram. Okay? Então a gente está falando de menos que metade acertou essa questão aqui. Tá? Primeira questão então aqui, todas têm o mesmo momento. Não pode ser. Tá? Isso não pode ser porque não faz sentido. E por que não faz sentido? Porque nessa estrutura aqui, ó, eu tenho alguns vãos de 4 metros e alguns vãos de 5 metros. Okay? Como 5 metros? Basicamente, vamos pensar essa viga aqui. Ó. Essa viga aqui tem um vão de 4 metros, correto? Porém, essa viga aqui de cima não. Ela tem os mesmos 4 metros em X, mas ela tem 3 metros em Y. Então a questão é 4 vezes 4 mais 3 vezes 3 elevado a 0,5. O vão da viga na diagonal é de 5 metros. Então, essa viga aqui de cima tem 5 metros. Okay? O vão dessa viga aqui de cima é 5 metros. Consequentemente, ela tem um momento flutuador maior. Tá? Então, não é a resposta que todas têm o mesmo momento. Não, elas não têm. Tá? Não tem como, porque uma tem um vão de 5 metros. Agora, a questão é, alternativa, as inclinadas ou só a inclinada com carga inclinada? Daí a questão é, qual o vão dessa viga aqui de cima? A gente já viu, é de 5 metros. Qual o vão dessa segunda viga aqui? Um monte de gente vai dizer, é 5 metros também, Gilberto. Não, não é. O vão dessa viga é de 5 metros, por quê? Porque o vão é a distância que a carga tem que percorrer. Não é a distância inclinada entre os apoios. Ok? E aqui vai entrar a questão. No caso, que vamos dizer aqui, a primeira viga que eu tenho aqui é o seguinte, ó. Eu tenho a viga aqui, certo? A primeira viga eu tenho uma carga inclinada. Qual o vão que ela tem que percorrer? Se eu botar outra cor aqui em vermelho, ó, o vão que ela tem que percorrer é esse vão aqui, ó. É esse vão daqui até aqui, ó, na diagonal, perpendicular com a carga, certo? Agora, no caso se a carga está vertical, o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó, que a minha carga sendo vertical, certo? Minha carga vertical agora, digamos, o vão que essa carga tem que percorrer, dizer, essa cota em azul aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser em linha reta, ok? Tá? Então essa que é a questão. Porque o vão que uma peça tem que vencer é sempre perpendicular a essa peça, ok? Não é o vão qual é o tamanho da peça, não. Vamos pensar uma coisa aqui. Vamos imaginar que eu tenho, sei lá, um tirante, ok? Tá? Eu tenho um cabo de aço e nesse cabo de aço está pendurado um monte de peso. Tem momento flutuador desse cabo? Não. Por que não? Porque a carga do peso no cabo está perpendicular ao cabo, está paralela ao cabo. Carga que fica paralela não tem valor, ok? Essa é a questão. Vou até demonstrar aqui no modelo base, mas carga
paralela a uma peça, não tem geração do momento fator. Claro, se estou pensando num prédio, uma carga, o peso do pilar, né? Cada andar recebe um peso do pilar, tá? Se eu tenho 10 andares, o que vai acontecer é que cada andar, eu tenho basicamente uma carga quase que distribuída no pilar, né? Uma carga, imaginar 10 toneladas a cada andar de peso distribuído no pilar, certo? A questão é, isso vai gerar um momento, digamos, um momento fator no pilar? Não, tá? O que vai acontecer é que só a flambagem que gera esse momento fator, tá? Mas o pilar em si não gera um momento fator, entendido? Então a questão aqui é o seguinte, ó, essa peça aqui, ó, então desenhar primeiro minha viga aqui, ok? Essa é uma viga aqui e a outra viga, eu desenhar a mesma viga, só que a viga com carga inclinada do lado, ou desenhar aqui em cima fica mais fácil de entender, tá? A mesma viga, só que essa viga aqui, ó, tem a carga local nela, entendeu? Então, essa viga aqui tem carga reta, essa aqui tem carga inclinada. O que vai acontecer com o momento fator? O que vai acontecer aqui é o seguinte, ó, claro, vou calcular só o momento fator gerado pela peça, né? Vou desativar o peso próprio dela, porque senão o peso próprio vai dar diferença, tá? O que vai acontecer aqui é o seguinte, ó, inclusive, essa questão, vou até copiar aquela outra viga, né, que é aquela viga, a viga reta, né, aquela viga reta que também é uma questão que ela faz parte da estrutura, então é uma outra possibilidade. Ok, vou copiar a viga reta também. O que vai acontecer aqui, ó? O que vai acontecer aqui é o seguinte, ó, viga inclinada, viga reta, as mesmas vigas aqui. O que vai acontecer aqui é que essa viga aqui, ó, momento fator, tá? Vou colocar uma escala maior aqui, ó, mas essa viga aqui, ó, tem um momento fator de 3.906. Essa aqui tem 3.25 e essa aqui tem 2.5. Ok? Então, por quê? Bom, basicamente o que está acontecendo é que essa carga aqui tem que vencer um voo maior. Ok? Essa carga aqui tem que vencer um voo um pouco menor e essa aqui tem que vencer um voo menor ainda. Ou a carga maior, né? Mas a questão aqui é o seguinte: essa peça aqui, ó, eu tenho uma carga de 4, vamos pensar que eu tenho 2 toneladas por metro. Viajando uma distância média, tem 2 toneladas por metro, P vezes 4 vezes 4 dividido por 8, eu tenho, no caso se fosse 2 toneladas, seria 4 toneladas por metro, entendeu? Tá? Mas a questão é, eu tenho esse momento aqui, se for a hipótese básica aqui, ó, eu tenho 2 toneladas por metro. O próximo não, o próximo a barra tem 5 metros, então eu vou ter 2 toneladas aqui, ó, vezes 5 sobre 4, ela vai ter 2,5 toneladas por metro. Daí o vão é 4 metros. Por que o vão é 4 metros? Porque a distância entre os apoios é de 4 metros. Okay? A distância, a carga está na vertical, a distância horizontal entre os apoios, dividido por 8, são 5 toneladas por metro. Ok? Já aqui 2,5 porque é metade. Tá? Já essa aqui, ela tem só 2 toneladas. Ela tem só 2 toneladas porque a carga está perpendicular à viga. Ok? Só que 2 toneladas em um vão de 5 metros. Ok? Que vai dar 6,25, ou aqui no caso metade, 3,125. Ok? Então o que acontece é que, voltando para cá, voltando para essa imagem aqui, ó, pode pegar aqui no dedo G, essa viga aqui, ó, tem um total 8 toneladas, essa tem 10 toneladas, ok, essa tem 10 toneladas, e essa também tem 10 toneladas. Só que essa tem 10 toneladas perpendicular à estrutura, ok? Gerando um momento fletor menor, porque o momento fletor que eu tenho é no eixo Y, ok? O eixo Y. No eixo X, eu não tenho momento, porque a carga está no eixo Y, entendido? E já essa, sim, ela tem um momento fletor tanto no eixo Y quanto no eixo X. Então, essa gera um momento fletor maior. Tá? Não são iguais. Parecem iguais, não são iguais. São cargas diferentes, porque eu estou falando de estruturas diferentes, com comprimento diferente e com uma carga gerando um momento fletor diferente. Entendido? Novamente, isso aqui não precisa de cálculo, é só questão de entender que como essa peça que está na diagonal, o momento fletor dela é menor. Tá? Se eu fosse pegar essa carga aqui, ó, copiar essa carga aqui, só jogar ela aqui para o lado, tá? Copiar ela aqui para o lado, certo? E colocar ela aqui em outra cor, colocar ela, sei lá, em rosa, tá? E essa carga aqui, ó, eu vou manter ela em amarelo, tá? O que vai acontecer aqui é o seguinte, ó, a gente vai ver que a altura dessa aqui é menor. Por quê? Porque ela não está perpendicular, ok? O que a gente vai ver aqui é o seguinte, ó, falta uma certa altura aqui, tá? É essa a diferença da gerando um momento fletor maior, porque essa peça aqui, ó, ela tem 2 km/s na diagonal, gerando o maior momento possível, tá? Inclusive, uma questão que eu poderia fazer aqui é o seguinte, ó, é imaginar que eu tenho isso aqui, ó, peraí, só selecionar isso aqui, tá? E espelhar isso aqui, ó, espelhar isso aqui e girar. Essa estrutura aqui, ó, é a mesma coisa que, se eu for girar isso aqui, ó,
eu tenho duas estruturas assim, ok? Isso aqui é a mesma estrutura, tá? Só a questão é, aqui eu tenho uma carga na perpendicular. Se eu tenho 2 toneladas de força metro na perpendicular, eu tenho menos na horizontal. Já aqui eu tenho 2 toneladas de força metro, já está no vertical, né, no caso. Então, essa altura aqui, ó, é menor, tá? Essa que é a questão aqui. Se for imaginar perpendicular, lembrando que eixo X e eixo Y, você que inventou da sua cabeça, não existe na prática, ok? A gente vai ver que a altura dessa carga aqui é menor, tá? A gente vê que a altura dessa carga aqui, ó, é maior, gerando um momento maior. Não importa a meta, se olhar, essa primeira opção aqui tem que gerar um momento maior, porque a carga é maior, ou o voo maior, qualquer outra maneira de imaginar, alguma coisa maior, beleza? Mas por enquanto seria isso.